Então, né, estou dando essas paradas, dizendo que ia fazer uma síntese, acabou que não está sendo síntese, só para poder esclarecer mais. Aí na sequência, enquanto que ele avançava, ele teve várias vezes ideias de... Toda vez eles paravam, em alguns lugares via assim, pelo menos no raio de visão deles, é como se fosse um V. Você pegar e ter esse raio de visão. Ele via movimentação lá embaixo, movimentação lá embaixo, movimentação lá embaixo, para confundir, para poder tentar impedir ou embarrear ele na direção do touro sentado. O cavalo louco era muito inteligente e era, dentre outros chefes, muito interessado em derrubar o Custer ali, ou impedir o máximo para que o levante tivesse, para que ele conseguisse persuadir e dissuadir o touro sentado de ter o levante, porque a tendência predominante era essa, e o touro sentado estava quase que aceitando, quase, né, no conselho, escutando, ouvindo todos os índios, de fazer um levante gigantesco contra os homens brancos. Agora, eles seriam massacrados do mesmo jeito. E o Custer tentando chegar lá para tentar dissuadi-lo, persuadi-lo do contrário, e ainda tentar dissuadir, não só de não haver um levante, como da retirada de muitos dos guerreiros lá, dar um tempo longe e voltar, o que não é fácil. Como conversar com eles, do entendimento dele para os índios, para que isso não ocorresse. Custer não estava nem um pouco interessado no genocídio, ele sempre tentava entender o que estava acontecendo. Por isso que num dos ataques da cidade, o Sheridan, que era amigo dele, na casa dele, lá no forte, diz: não, você tem que retalhar esses índios, você é oficial, você não pode dizer que... E tipo assim, quase lavando as mãos como se fosse Pôncio Pilatos, querendo deixar a responsabilidade sempre nas costas do Custer, porque o Custer era o herói nacional. Porque Custer, tem que botar a voz alta, que nos outros vídeos eu estou vendo que está muito baixa. Custer era o herói nacional, era quase que o super-homem daquela época, né? Do século, quer dizer, século XVIII, século XIX. Então, tudo isso é para tentar esclarecer quem era o general George Armstrong Custer. Então, ele ficava muito decepcionado, porque ele chegou a dizer pro Sheridan, dizendo assim: não, houve um ataque. Na reserva, a maior parte é do touro sentado ou de outras tribos, inclusive do cavalo louco. Então tem que saber se é dos nômades que são nocivos ou nômades que não são nocivos. Tipo assim, eu queria saber, ele queria investigar, ele queria saber qual era a causa, qual foi a tribo que atacou, para poder ir direto na tribo certa, responsável. Era isso que ele queria fazer, mas as Forças Armadas, o chefe, não, foram esses índios que, quer dizer, apontando e forçando o Custer a atacar. Então Custer acabou acatando a ordem dele, duas ele não obedeceu, não foi, insistindo que ia investigar, insistindo que ia apurar, e no final a patente dele ficou de coronel, que é para tenente-coronel, já tinha despencado de general para coronel, de coronel que é para tenente-coronel, e estava correndo risco de ser expulso do exército. Ainda tinha isso, ele chegou a ser afastado do comando dele um tempão, e depois voltou, tentando dissuadir. O Sheridan, até com um pouco de medo e vergonha de encontrar com ele, acabou que houve encontros muito antes desse sonho que eu estou contando, e desse fato histórico que foi o fim desse oficial lá no Little Big Horn. Bom, continuando, dia bonito, tal, divisão de tropas, de 3 companhias, Custer foi avançando, e o que ocorreu com Frederick Bentley foi quando ele deu de cara com aquelas tribos imensas, uma em cada lado, 15 a 10 mil de cada lado do rio e da pequena floresta que ia se estendendo e também ia ampliando o espaço dela. Ele se apavorou um pouco, ele viu um número muito grande e o número dele muito reduzido, e que se qualquer índio da aldeia, mulher, criança, jovem, rapaz, batesse o olho naqueles 186 homens, ia dizer: estão vindo nos massacrar, como ocorria. Vão vir pacífico ou vão vir para ataque? Às vezes vinham pacífico, às vezes vinham para ataque. O motivo dessa reunião, dessa concentração de índios, era para juntar todos eles e fazer um levante para acabar com isso de uma vez por todas. De um lado, os índios pensavam assim, do outro lado, o homem branco: não, nós vamos estender o nosso comércio lá para o Pacífico.
Infelizmente passa, não queria que passasse, mas se fosse passar por longe, ia ter um gasto maior, vamos ter que reduzir gasto, como todo mundo quer reduzir gasto. Não só pensava em reduzir gasto no tempo moderno. Desde aquela época tinha gasto, pensava-se também em reduzir gasto, né? Então vamos lá. Ele continua a marcha dele, e à medida que ele ia avançando, isso durou o dia todo, quase que à tarde, quando ele sacou que estava, quando ele já percebeu que estava já se aproximando do touro sentado, e ele já acreditava que o touro sentado estava mais ou menos na reta central por onde ele estava indo, que apesar de ser um líder entre todos os chefes, o líder do conselho, o líder convencional de todas as tribos, de todas as nações, que esse líder normalmente sempre ficaria num local estratégico centralizado, e por isso que ele foi mais para o centro. Se ele tivesse enganado, ele cairia para um lado ou para o outro. Todas as tropas se reuniam, uma parte ia para frente, outra parte ficava na retaguarda. Se desse errado, uma parte formava uma linha de artilharia para retardar, com a outra companhia recuando. Essa é a ideia primária. Mas como estavam divididos em três, isso não ocorreu. O que ocorreu foi o seguinte: Custer avançou. Quando ele sacou a movimentação de índios e os batedores indígenas dele, ia e vinha, e um cowboy às vezes acompanhando o batedor, que também era batedor, e vinha. Numa dessas indivíduas veio, o cara comunicou, Custer, tá vendo um grande número, e quem são vários líderes, são vários chefes, são vários caciques, touro sentado está entre eles, tá. Ele chega uma hora que está perto de uma colina, ele pede para todos os 268, com ele 269, para pararem ali, aguardarem ali. Ele chama os 2 navarros, um dos 2 cowboys, vaqueiros, né? E uma ordenança, e com ele 5, então eles vão em 5, pede para todo mundo, e todo mundo fica lá atrás. Ordem que ele deu para o irmão dele, para os outros capitães, tenentes que estavam na companhia dele. Todos aguardem aqui, ninguém me siga. E ele foi lá sozinho, subiu, que a inclinação era menos íngreme, pelo menos no sonho era assim. E engraçado que quando eu fui ver do fato histórico, o local, agora, também há desencontros de locais de onde houve o primeiro embate. Ou se houve ou não, disseram que não houve, que ele já foi atacar, ele atacou uma tribo primeiro, que foi rechaçado. Agora, quem foi rechaçado foi Frederick Bentley. Então ele para ali para ir na direção. Agora, enquanto isso, o Bentley, quando viu eu me interrompi, viu toda aquela tribo gigantesca, e ele com um número muito grande, não querendo ser percebido, ele dá a ordem para todos os soldados dele, toda a cavalaria, para todos eles se enfileirarem, ir na direção da mata e seguir o riacho e o rio Little Big Horn. E dali tentar achar uma saída, atravessar sem ser percebido, e sair para um outro lado, e ele ia sair lá atrás dos índios, ou então, quer dizer, voltar ele não poderia. Ele só não poderia ser observado ali. Então a ideia, ele tinha que ter uma atitude rápida, pensar rápido e sair dali rápido. Foi o que ele fez, entrou. Só que quando ele foi riacho adentro, e entrou dentro da pequena floresta onde o riacho e o rio fica no meio, Cavalo Louco já tinha sido avisado por algum outro, né? Tem uns traficantes de drogas, olheiros, os índios também tinham olheiros, um outro tinha observado, bateu assim, falando, olha, tem uma tropa enorme vindo aí, muitos soldados armados estão vindo aí. Isso é só para poder dar um entendimento maior, não é enriquecer a história, mesmo assim enriquece os fatos, tá? Pelo menos os fatos históricos enriquecem. Não é para botar bolinha de árvore de Natal para enfeitar muito a história, mas é para que ela seja mais coerente, o máximo coerente, o máximo bem fundada, como deve ser. Então, Bentley entra dentro dessa mini floresta que está entre os acampamentos. Riacho adentro, vai seguindo o riacho. Como houve o comunicado, Cavalo Louco e Nuvem Negra, Lua Negra, olha, tudo negro, né? Faca Longa, Urso Vermelho, alguns chefes alguns chefes dos Pés Pretos, que antes eram rivais quase que a vida inteira de Cavalo Louco, aí se aliaram a ele para isso. Foram fazer uma emboscada ao Bentley.
Bentley foi avançando e tentando ver por onde ele havia uma saída para sair por trás, contornar todo o vale lá atrás, mas bem longe para poder chegar no Custer. Quem não sabia, o Custer está próximo ou não, mas vamos sair por aqui. Porque não temos condições de enfrentar isso, e não viemos aqui para enfrentar isso. A ordem do Custer era para tentar encontrar o touro sentado, o tempo todo para encontrar o touro sentado. Bentley é emboscado com 186 homens, 186 homens, e o resultado disso, ele, no meio da emboscada, no riacho, aí uma parte da floresta que vai ficando mais densa, ele entra numa área pantanosa, forma uma resistência, sabendo que estava sendo atacado em círculos por vários lados, vários índios indo lá para o meio, outros que não sabiam, que não eram tão cruéis quanto esses que fizeram emboscada, se juntaram a esse, não, estamos sendo atacados sim, vamos lá. E ele consegue escapar pelo mesmo local, que ele não conseguiu atravessar, voltou perdendo quase todos os homens, e o número de 186 homens foi reduzido para 33 homens, 33 a 36 homens, com Bentley batendo em retirada. E aí, voltando para o Custer está lá naquela colina, né? No caso, dizendo eu, porque o sonho, né? Só fui entender o sonho dias depois. Depois, lendo a história, entendi essa história, por isso que eu estou contando todo esse desenrolar do que eu pesquisei, vi, avaliei, assisti ou li, né, para dar um entendimento melhor da consecução, da sequência de toda essa situação. Custer sobe, aí desce, a tropa toda lá, né, já saiu do Bentley, bateu em retirada com 33, e Custer não sabia disso, sobe, vale, desce, e a tropa toda lá atrás. Aí quando ele vai chegando mais ao longe, quase uma subida, onde tem uns pedregulhos lá embaixo, vem uma nuvem de índios, e está lá, nuvem vermelha, nuvem amarela, águia branca, águia vermelha, urso vermelho, gato pardo, lobo negro, lobo cinzento, todos com vários chefes ali reunidos, e Custer para com os homens dele, com os pouquinhos, e começa a conversar com o touro sentado. No sonho eu não lembro exatamente do sonho, exatamente os detalhes, porque o meu sonho foi muito real, mas conversando, tentando convencer com muita dificuldade o touro sentado, e tentando convencer os outros que estavam lá escutando, falando inglês, que os índios entendiam, falando inglês, parte dos índios entendia, outros não, até um determinado ponto entendia, no outro parte ele estava com os navarros, que eram intérpretes, porque quando não se entendia, ele pedia para o navarro repetir o que ele estava conversando, e aí chega o cavalo louco, já um tempo depois, com a bandeira do destacamento, com a bandeira da divisão e com a bandeira do Bentley, vários chapéus, um chapéu que parecia ser do Bentley. Quando Custer olhou aquilo, eles já vieram gritando, eles são traidores, estão atacando o nosso acampamento, nós conseguimos atacar um monte de homens que vieram atacar nossas famílias, como sempre fizeram, esse cara é mentiroso. E o Custer se cala, quer dizer, no caso eu olho para aquilo ali, eu estou entendendo como foi a atitude do Custer, se cala naquele momento, ele é um mentiroso. A cara do touro sentado já era triste, já era sofrida e muito mais amarrada por várias quebras de contrato, várias quebras de tratados, várias traições, várias mentiras. E ali se encerra a expressão do touro sentado, pelo menos no meu sonho. E acredito que isso tenha acontecido também com o Custer. E eles dão um disparo para cima. Aí, do outro lado, outros índios também que vieram, né, que circundaram, e deram disparos para cima também. Disseram, não, ele está traidor, está com milhares de homens. Eles assim, não, estou com uma tropa, milhares não, milhares, é mentiroso. Eles disparam para cima. Lá atrás do vale, eles escutam os disparos da onde o Custer estava, e lá eles interpretaram, nosso comandante está sendo atacado, vamos lá. E deram disparos, vamos responder, deram disparos em resposta para cima, e toques de corneta de ataque, imediato, e partindo para lá. Custer, quando ouviu o toque de corneta e os disparos, como estava num vale que o som ecoa, o número de 200 homens parecia de 2.000 homens, 2.000 soldados. E aí, ele frente com o touro sentado, a reação,
já que estavam todos no cavalo, virar com o cavalo, ele, os dois índios e o cowboy mais ordenança, e bater em disparada no sentido contrário, e os índios vieram atrás. Nisso ele está escutando o toque de atacar, ele sobe o monte, no que ele vai descer de monte, a tropa está vindo em disparada, ele saca da espada, né, desembainha a espada e faz gestos de retirada imediata, meia volta a volver, retirada, meia volta a volver, na direção dos homens dele. Então eles transpassam aquele de cavalaria, e a cavalaria faz vai para frente com o líder passando e fazendo aquela curva, e todos indo, e ele gritando toque de retirada. As cornetas já tinham se silenciado, ele já estava todo mundo já em retirada, e toque de retirada. O índio não ia interpretar o toque de ataque ou de retirada, mas um toque de corneta de ataque era muito comum quando massacravam eles. Então eles entenderam que eles iam ser atacados, e que o Custer estava mentindo, que não era isso, a intenção dele era outra. E na retirada, vinha também, lá na frente no vale, saía muitos índios das fendas, das falésias, de tudo que era canto a pé, um mar de índios a pé, espalhados, uma extensão enorme. Então eles começando a levar tiros e flechadas de frente dos índios vindo das laterais, e enquanto avançavam, e outros índios, um mar de índios a cavalo vindo na retaguarda, e aí quando eles foram cavalgando, ele gritando com os oficiais, o Custer gritando com os oficiais, divide 3 unidades, a que está na dianteira vai desmontar, e todas as outras que estão vindo, vai transpassar essa, e essa vai formar para diminuir a carga na retaguarda, que eles já estavam em cima, já estavam acertando os soldados. Então, no que retardava os índios nos disparos, mesmo com os índios atirando nos flancos, eles faziam uma lua para como se diz, retardar a carga maciça de cavalaria indígenas, e as pontas da lua para diminuir os ataques laterais. Então, formava uma linha de lua de artilharia, passava uma unidade, passava outra, derrubando os índios, atrasando os índios, derrubando mais índios. A primeira fazia uma outra meia-lua, essa aqui batia em retirada, e a outra que estava lá atrás. Essa sequência quase que foi quilômetros. Houve um momento que o Custer para, no meio daquele combate todo, ele para, desmonta do cavalo, então tinha 10, 30, já não estava mais luas. O ataque foi tão pesado que eles começaram a ficar subdivididos em unidades de 15, 20, 30 homens, 18, 40, 10, 8, tudo espalhado. A coisa foi tão louca, o combate foi tão louco, que eles chegaram a ficar todos espalhados. Eles espalhavam e se reuniam, índios atacando, cortando as linhas de artilharia deles a cavalo, a pé, por tudo que era forma os caras ficavam firmes. Outro detalhe, as armas, a maioria das armas dos soldados da cavalaria, eu não estou lembrando o nome do rifle, era aquele que você tinha um disparo, você tinha que abrir uma espécie de catraca, engatilhar, tirar o cartucho, botar outro, fechar e atirar. A vantagem é que os soldados acertavam mais do que os índios. Essa era uma vantagem deles, eles acertavam mais do que os índios acertavam eles. Os índios estavam aqui em Winchester, não tinha que ficar carregando toda hora, essa era diferente. Todos os índios estavam com Winchester, muitos índios de arcos e flechas, e revólveres Colt 45, e os soldados, a maioria com aqueles rifles, aquelas espingardas de um tiro só. Só 40% da tropa dos 269 possuíam Winchester, possuíam os 220, possuíam as 220, possuíam só Winchester, mas os índios, na sua maioria, esmagador, todos de Winchester, de arma de repetição, só que eles erravam mais do que acertavam, mas mesmo assim eles tinham uma vantagem de tempo, que começou a gerar uma baixa monstruosa dos soldados. Custer, numa dessas falésias que ele entra, em que consegue resistir, houve umas 2 ou 3 pausas nos ataques, que ele escreve, chama a ordenança dele, ele escreve rápido, uma espécie de caneta com tinteiro, que se sacode, escreve rápido. Esse bilhete existe, eu vou mostrar a imagem dele nesse vídeo já. Tá? Vou tentar inserir, fazer uma edição para colocar a imagem. Então escreve, isso é engraçado, o meu sonho é muito claro, eu lembro escrevendo, quando eu olho, realmente, quase que a caligrafia é igual. Isso é que eu achei impressionante, por isso que eu falei, isso foi uma projeção psíquica, um fato de reencarnação. Né? Fica difícil, muita gente não vai acreditar, vai achar que eu estou delirando e tal, mas o sonho foi muito realista, a imagem que eu vi no sonho, a imagem que eu vi nos vídeos de documentário, o bilhete pedindo
reforço imediato, venham de imediato. E aí despachando, o general Custer despacha essa ordenança. Essa ordenança consegue chegar lá no Bentley e ele consegue chegar lá no, eu falei Bentley, ele consegue chegar no Reno, no Marcos Reno, que começa a ver combates. O Marcos Reno, quando vê o Reno chegando, ele vê que o Reno estava vindo com vários índios, vários guerreiros no encalço. Então ele formou grupos de artilharia, recebeu os índios com artilharia e lançou pequenos ataques para rechaçar esses índios. E aí chega o Bentley já cansado, morto, machucado, com 33 homens ao Marcos Reno. Né? Esse é um fato que ocorreu. Dentro desse episódio, um pouquinho depois, chega a ordenança com a carta, com esse bilhete feito no meio do combate às pressas. Por favor não, endereçado, direcionado ao Marcos Reno. Marcos Reno, vem agora, de imediato, lance um ataque, tipo assim, vem o mais rápido possível com toda a tropa, com toda a munição, com tudo que você tem. Foi a ordem que ele deu, só deu para escrever isso também, né, na atual situação. E Custer, várias lutas, vários tiros, vários combates que Custer teve. Ele teve muita luta, ele mesmo, corpo a corpo. Ele e os homens dele, corpo a corpo, se desvencilhavam. Muitos morriam, outros ficavam feridos. Custer chegou a ter poucas lesões e feridas, e muitas de artilharia, sendo que o florete, que é uma espada maior, que ele usou quando ele ficava a pé por causa dos índios que vinham a cavalo, para poder... o sabre é uma espada de combate, o florete já é um pouco maior para caras que vêm montados em cavalo, para você poder... Então, índios que vinham a cavalo, com lanças, ou atabaques, porretes para acertar, então tinha que usar o florete para se defender. E acabou partindo esse florete, né? E ele ficou só com o sabre, mas também é uma espada também. Nesse tempo, nessa correria toda, nesse sofrimento todo, Custer continua batendo em retirada. Chega um momento que ele está num monte, aí subdivide, reagrupa e desagrupa, isso vai morrendo homens. Tem horas que está espalhado nas laterais, que se alguém for visitar o local, vai ver várias lápides brancas, exatamente, fulano de tal caiu aqui, né? Custer field here, Custer tombou aqui, Custer caiu aqui, está lá a lápide do Custer lá na parte final. Mas em toda a extensão você vai ver lápides aqui, lápides ali, lápides se espalhando, lápides. Isso até a direção da onde acabou, onde foi encontrado o corpo do Custer e do resto do batalhão dele, que morreu lá. Mas antes da morte, Custer sobe uma dessas colinas, numa luta desesperada, e olha, muito ao longe, ele vê uma colina, ele pega o binóculo, ele vê uma luz, e ele vê que é o Marcos Reno. Ele olha no binóculo, puxa o sabre e faz sinal. Esse sinal era a ordem: venha para cá. Ele já tinha mandado um bilhete e deu uma outra com espada lá longe, vendo o cara lá longe. E no reflexo, lá longe, ele vê os caras saindo, e um dos poucos soldados que tinha binóculo vira e diz para o Custer: ele nos abandonou, ele foi embora, né? Custer vira e olha para o soldado assim, dá um sorriso e continua o combate. Não tinha condições de ficar carregando, ele tinha três Colt 45 revólveres. Mas ele estava pegando revólver de mortos, rifle de mortos. E isso foi uma luta de suor, de calor, de poeira, de terra, de sangue de soldado, sangue de índio. Isso recuando. E quando ele foi chegando lá naquela colina, lá no final já, com 36 homens, 269, ele já estava com 268, porque fica um número menor, porque o ordenança foi entregar a carta ao Marcos Reno. E como o meu vídeo já está super extenso, né, na fase final do combate, daquele dia de combate, um dia glorioso, dia bonito, muita poeira, muita morte, muita gente morrendo, muitos índios tombando, chefes também que tombaram, morreram também. Lá em cima o Custer já esgotado, várias vezes ele lutava, atirava, como todos os homens dele, até punhal o Custer tinha, né, para se desvencilhar do inimigo, do adversário dele. Então chega numa parte final que o touro sentado chega, porque
Durante o ataque, o touro sentado já tinha ido para a tribo. E depois o touro sentado retorna, mas em momento algum o touro sentado autorizou o ataque. Os índios mesmo fizeram isso. Ele só passou a responsabilidade para o cavalo louco e para os outros índios, porque ele estava muito desacreditado. Ele estava achando, estou traindo a minha nação, mas se esse homem estiver certo, que ele também não é um cara incorreto. Havia sim um certo relacionamento, não era frequente do Custer com o touro sentado, mas havia sim entendimento entre eles. E vários outros chefes indígenas com o Custer, o general Custer. Então, no momento que ele para, ele já está cansado, esgotado, já com 36 homens, um punhado, e touro sentado está lá, todo mundo para, dá uma última pausa. Aí o Custer, com a mão canhota, vira o revólver para o lado, para baixo, olha para o touro sentado continua com aquela expressão olhando para ele. Aí Custer pega o sabre com a mão direita e enterra o sabre, acima do sabre ele faz isso. Esse é sinal de rendição. Acabou aqui, me rendo, parou, vão embora, acabou. Não tem mais ataque. Ele não estava atacando, ele só estava avisando para... Acabou o ataque, seja das duas partes. Touro sentado olha para o cavalo louco e o cavalo louco vira a lança. Aí o touro sentado concede a liderança ao cavalo louco. Aí o cavalo louco vai partir para cima, o Custer dá um disparo, dá clique, né? Arma tipo descarregada da maioria dos homens. Touro sentado levanta a lança, cessa novamente o ataque. Era para recarregar as armas. Mas no momento em que Custer vira a arma e punha a espada em terra em sinal de rendição, que aquilo foi um sinal de rendição, cessou o ataque, acabou, não tem ataque nenhum, e rendição, me rendo, acabou o ataque, me rendo. E ele olha, e o cavalo louco vira a lança, não aceitando. O rapaz, quando o Custer olha para um rapaz assim, nós vamos cair aqui, né? Ele não aceitou nossa rendição. O Custer só olha para o soldado assim, não responde nada, e olha, volta a olhar para o touro sentado. O touro sentado lança, dá os cliques, o touro sentado para. Custer olha, devolve o olhar para o touro sentado e começa a carregar, pega a arma do chão, joga de algum soldado morto no chão, pega a arma dele e começa a carregar, olhando assim, com esse olhar para o touro sentado. Carregou um colt, enfia na calça, ele pega um colt de tipo de cinturão, joga no ombro, pega a segunda arma e começa a carregar. A segunda vira assim para os homens: homens, fiquem firmes, recarregar armas. Todo mundo recarregando, recarregar. Todo mundo sabendo que não havia rendição ali. E ali um mar de índios, foram abatidos um número gigantesco de índios, e todo mundo ali calado. Aí o rapaz vira e repete de novo. Custer volta: comandante, nós vamos morrer todos aqui. Na hora que o Custer olha para o soldado e faz esse olhar. Carregando, homens. E termina de carregar a segunda, prende no corpo, pega a última, recarrega a última, olhando para o touro sentado. Quando ele termina de recarregar a última arma, todos os homens recarregam a última arma. Touro sentado dá a ordem, touro sentado, espeta a lança no chão, e quem assume o comando, quem tem o comando delegado é o cavalo louco. Terminou de carregar as armas, touro sentado com a ponta da lança para cima, enterra a lança no chão, e olha para o cavalo louco dá o grito de ataque e vem um ataque. O Custer já estava com a última arma na mão, pega aquela que está aqui, é do contra, e continua aqui, e já começa a disparar. A única coisa que encerra meu sonho nesse momento, o sonho que eu tive, que foi muito marcante, muito detalhista, nos gestos e nas ações, e depois somado aos documentários, na hora que começa a dar disparos, a esmo, com 16 ou 26 ou 36 homens, que eram os últimos que estavam de pé com Custer, todo mundo, ele começa a disparar fogo e começa a disparar. Eu só lembro de
2 porradão no meio do peito, e logo em seguida, quase simultaneamente, um troço, como se fosse uma lança, e realmente era uma lança, entrando nas costas, né? Os 2 baques no peito e a lança nas costas e tombando. E no que está tombando, vem alguns disparos na altura do... as 2 primeiras pancadas no tórax, na caixa torácica. E isso no sonho, aqui em cima. Bum! E nas costas. E já caindo. E na queda, várias perfurações no estômago. E cai de lado, tentando virar para frente, para cima. E aí só vi aquelas flechas voando. E aí meu sonho acaba. É engraçado que tem um vídeo da BBC que eu vou colocar também, no próximo vídeo, que eu vou escrever toda a narrativa do George Armstrong Custer, que acabou sendo abatido junto com o irmão dele, né? Que acabou sendo abatido juntamente com o irmão dele, Thomas Custer. Impressionante, né? Porque depois eu estou narrando um sonho paralelo à história. Porque depois que eu tive esse sonho, eu fiquei tão impressionado com esse sonho, que eu comecei a rever toda a história, comecei a levantar os documentários atualizados, os antigos e os atualizados, os filmes antigos, vários filmes antigos, documentários da história de Custer da França, contado por historiadores franceses, italianos e principalmente da BBC, que eram os britânicos. E toda a história americana também contada pelos historiadores americanos, tanto homens brancos como os indígenas de hoje, né, descendentes desses índios, dessa grande batalha que foi a batalha do dia 26 de junho de 1876. Né? Encerro o vídeo, mas eu vou dar uma outra narrativa com as imagens do Custer. Tá? Uma boa noite para todos.